DeepSeek, a startup chinesa de IA que está revolucionando o mercado global. Olá a todos, bem-vindos de volta ao Rede Global de Insights. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como o DeepSeek está afetando as ações dos Estados Unidos. Então, isso é um grande avanço chinês, isso é uma notícia de mercado. Bem, vamos mergulhar nisso agora mesmo. O DeepSeek está afetando as ações dos Estados Unidos. Então, o que é DeepSeek? Esta é uma startup chinesa de IA fundada em 2023 por Liang Wangfang. Ela desenvolve modelos de IA de código aberto e este aplicativo articula seu raciocínio antes de fornecer uma resposta. Esse é o grande diferencial entre IA aberta Meta e Gemini, que faz isso por uma fração de segundos. Falaremos sobre isso mais tarde no vídeo, é meio que o ponto principal do vídeo. Então, o DeepSeek se tornou oficialmente o aplicativo número 1 na App Store, nos Estados Unidos e na China. Há menos de um mês, esse aplicativo nem estava na lista dos 100 melhores. Então, o interesse de pesquisa no DeepSeek por agora é quase o triplo do nível visto no ChatGPT e no Gemini. Então, como isso realmente se compara ao OpenAI ou Meta? Basicamente, o custo de treinamento e desenvolvimento de modelos de DeepSeek é uma fração do custo. Eles são mais eficientes. Isso tudo é relatado, seja verdade ou não, teremos que descobrir. Mas isso basicamente afeta aceleradores de IA, empresas como Nvidia, AMD. Há uma lista longa que iremos abordar aqui. E basicamente, os Estados Unidos baniram semicondutores avançados para a China porque eles realmente não querem que isso aconteça, certo? Isso é um grande espaço de criptografia na corrida. Isso poderia ser potencialmente um momento Sputnik, muitos anos depois. Então, isso está entre os melhores desempenhos na arena de chatbots. Basicamente, o DeepSeek está chegando em quarto lugar. E então, se você olhar para o geral, está muito perto do ChatGPT e Gemini. Caso tenham perdido, o DeepSeek tem causado impacto no cenário de IA e tecnologia. É um modelo de IA de código aberto que aparentemente foi desenvolvido por menos de 6 milhões de dólares, uma fração dos bilhões de dólares gastos pela OpenAI e pelo Google, por exemplo, para criar seus modelos de IA. A boa notícia para todos nós é que o DeepSeek é gratuito e se tornou o aplicativo mais baixado na App Store, ultrapassando o ChatGPT em poucos dias. Agora ele é um dos modelos de IA gratuitos e de código aberto mais avançados que podemos usar. Estou usando o DeepSeek há alguns dias e devo dizer que ele é revolucionário, mas não está isento de falhas. Então vamos analisar do que o DeepSeek é capaz e ver do que se trata todo esse alvoroço. Uma das principais razões pelas quais o DeepSeek é tão badalado é porque ele não depende de conjuntos de dados de rótulos humanos caros ou de ajustes finos supervisionados, que é como a maioria dos modelos de IA são treinados, e custa milhões, se não bilhões. Em vez disso, o DeepSeek usa um método de aprendizado auto-reforçado, sem a necessidade de supervisão e esforço humanos. Você pode pensar em ajustes finos de supervisores, como ensinar uma criança a cozinhar, escrevendo uma receita longa e precisa e depois mostrando a ela passo a passo, enquanto o aprendizado por reforço permite que a criança faça experiências na cozinha e a oriente gentilmente quando os pratos não saem bem, para que ela aprenda por tentativa e erro. E é exatamente assim que o DeepSeek foi treinado. Os resultados dos benchmarks são incríveis. No AIM 2024 Mathematics Benchmark, o DeepSeek atingiu 71% de precisão, enquanto o Gemini atingiu 63,6% de precisão. E no MAT500 Benchmark, ele superou o Gemini, mas tem um desempenho pior em tarefas de codificação no Codeforce e nos benchmarks do LiveCode. Mas, claro, os benchmarks dizem muito mais. Então vamos pular para o que descobri enquanto usava o DeepSeek nos últimos dias. Você pode criar uma conta ou baixar o aplicativo no seu telefone. Mas atualmente seus servidores estão super lentos devido à alta demanda. Então, eu recomendo evitar se inscrever com um e-mail.
pois você provavelmente ficará esperando uma eternidade por um código de verificação de e-mail. Então, eu sugiro fazer login diretamente por meio de uma conta do Google. Quando você conseguir, ative o modelo DeepThink. É um modelo de raciocínio avançado semelhante ao modelo do ChatGPT, mas sem a restrição de 50 mensagens por semana. Além disso, é capaz de trabalhar junto com a pesquisa na internet, alternando simultaneamente algo que eu acredito que o ChatGPT ainda não consegue fazer. Ok, então o modelo usa a abordagem de solicitação da cadeia de pensamento, que basicamente incentiva o modelo a dividir o raciocínio em etapas simples de entender. Isso não é novo, mas o DeepSeek faz isso muito bem, uma vez que ele articula claramente o raciocínio em etapas antes de chegar à resposta final. Isso não só melhora a precisão das respostas, mas também torna o processo muito mais transparente e fácil de acompanhar. Ou seja, você sabe exatamente como o modelo chegou à conclusão final, algo que muitos outros modelos, como o ChatGPT e o Gemini, ainda lutam para explicar de maneira tão clara. Mas o que mais torna o DeepSeek tão impressionante? Uma das coisas mais legais é a velocidade com que ele consegue fazer tudo isso. Ao contrário de modelos tradicionais que podem levar minutos para gerar respostas complexas ou realizar cálculos complicados, o DeepSeek consegue fazer tudo isso em questão de segundos. Isso, claro, pode ser uma grande vantagem para quem precisa de respostas rápidas, seja para pesquisa ou até para tarefas do dia a dia. Além disso, o modelo também é notavelmente mais eficiente em termos de recursos computacionais. Como mencionei antes, o custo de treinamento do DeepSeek é uma fração do custo de outras grandes empresas de IA, o que pode revolucionar a indústria no futuro, tornando a IA acessível a um número muito maior de pessoas e empresas. Mas, como qualquer novo sistema, o DeepSeek também tem seus desafios. Como eu mencionei antes, a demanda pelo aplicativo tem sido tão alta que os servidores estão um pouco lentos. Eu recomendo, como eu fiz, fazer login diretamente com sua conta do Google, pois isso facilita bastante o processo de inscrição e login, especialmente quando você está lidando com a sobrecarga de servidores. Então, quais são as implicações disso para o mercado global? Bem, à medida que o DeepSeek se torna mais popular, ele não só representa uma ameaça direta para gigantes da IA como OpenAI, Google e Meta, mas também para empresas que fornecem hardware, como Nvidia e AMD, que são essenciais para o treinamento de IA. A China, por meio dessa startup, está agora jogando um jogo muito mais competitivo no cenário global, o que tem levado os Estados Unidos a tomar ações drásticas, como restringir a exportação de semicondutores avançados para o país. Agora, voltando à comparação com o ChatGPT e o Gemini, embora o DeepSeek ainda não seja tão conhecido globalmente quanto esses gigantes da IA, ele está rapidamente se tornando um dos concorrentes mais fortes. Em benchmarkings, como mencionei, ele já superou o Gemini em algumas áreas, o que nos leva a pensar: será que estamos à beira de uma verdadeira revolução na IA? E mais importante ainda, quais serão os próximos passos para o DeepSeek e outras startups que estão entrando no mercado? Eu realmente acredito que estamos vendo o início de uma nova era na inteligência artificial, com mais inovação surgindo de lugares que tradicionalmente não eram considerados concorrentes tão fortes. O DeepSeek pode ser apenas o primeiro passo de uma mudança significativa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se você achou interessante, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos continuar acompanhando de perto essa evolução do DeepSeek e suas possíveis consequências no mercado global de IA. Até a próxima!